Hoje nós vamos conversar aqui no programa sobre o enfrentamento do câncer. E eu estou recebendo a médica geriatra, doutora Juliane Pessequilo. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, Salatiel. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério e muito importante, esse papo, esse esclarecimento, que é sobre o enfrentamento do câncer. O câncer, ele é uma realidade, toda família tem alguém que teve um câncer e muitas pessoas lidam com uma certa naturalidade e outras pessoas têm uma dificuldade muito grande de enfrentar a doença e seguir com o tratamento. Doutora, qual que é a recomendação inicial no momento do diagnóstico? Como que a pessoa deve lidar com essa notícia? Na verdade, assim, a gente tem formas diferentes, né? Então, por exemplo, quando você está na posição de fazer o diagnóstico, né? E na posição também de passar esse diagnóstico, né? Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório trazendo inúmeros sintomas, e aí você sabe meio que indiretamente que aquilo é um câncer. Então, você já tem que começar a preparar, né? Como eu digo, o terreno para aquele possível diagnóstico. Então, falar os exames que você vai estar fazendo, o porquê que você vai estar fazendo, quais são os possíveis diagnósticos, né? E assim, quando chega o primeiro resultado inicial, por exemplo, quando a gente tem um nódulo de mama, a gente não pode dizer logo de cara, quando o paciente chega com aquela mamografia, que aquilo é um nódulo de mama e aquilo é um câncer. Porque hoje em dia a gente tem o quê? Os cânceres que são benignos e os cânceres que são malignos. Então, os benignos costumam dizer que se tratam de cânceres bonzinhos, né? São aqueles que são mais curáveis e tudo mais. O maligno, a gente tem tratamento às vezes curável e outras vezes não. Então, eu sempre costumo dizer assim para os meus pacientes: quando eu tenho um diagnóstico de um nódulo, de um tumor, de alguma coisa assim, a primeiro momento é uma alteração que a gente tem que investigar, ir lá fazer uma biópsia, como eu costumo dizer para os pacientes, uma mordidinha naquela lesão, né, para tirar um pedaço e fazer uma análise. E com a análise desse anátomo patológico, dessa biópsia, que a gente vai poder dizer o tipo de tumor, quais são os possíveis tratamentos, e aí a gente vai poder acolher melhor o paciente em relação ao enfrentamento da doença, né, como é que vai ser o prognóstico e tudo mais. Isso é importante, o que a doutora falou, o tipo de câncer e também o estágio desse câncer, né, doutora? Por isso que é muito importante o rastreio de quem tem, né, quem faz parte de um grupo de risco e quem não faz também. Hoje, fazer as consultas, os exames de rotina são essenciais, até porque nós estamos envelhecendo mais e a longevidade saudável é uma meta, né? Não basta estar vivo, é preciso ter independência e qualidade de vida. Exatamente. Doutora, agora, diante desse cenário, qual que é a conduta médica? Claro que cada caso é um caso, mas qual o passo a passo do tratamento de um câncer? A partir do momento que eu faço o diagnóstico, que eu tenho uma suspeita diagnóstica, né? A gente pede os exames baseado naquilo que o paciente vem queixando pra gente. Então, assim, a gente tem pacientes que chegam no consultório trazendo uma queixa específica, né? Por exemplo, tive um sangramento nas fezes, então, assim, você suspeita, por exemplo, de alguma alteração aí na parte de trato gastrointestinal, ou as mulheres, por exemplo, que chegam no consultório e falam: doutora, eu estava tomando banho, resolvi fazer o autoexame das mamas ali naquele momento, senti um nódulo. Então, você vai fazer o rastreio baseado naquela queixa que o paciente traz, e aí você vai acolher o paciente para os possíveis diagnósticos daquela queixa que ele está trazendo, né? Tanto diagnósticos que são mais graves quanto os mais simples, porque, por exemplo, às vezes um nódulo na mama pode ser o quê? Um fibroma, alguma coisa boazinha só, e não ser de fato um nódulo de câncer, né? Às vezes um lipoma de gordura, alguma coisa assim. Mas também, por outro lado, você tem aqueles pacientes que vêm para um exame de rotina, né? Então, às vezes, os pacientes mais jovens que vêm para um exame de rotina de check-up anual e, de repente, descobre uma lesão, e aquilo acaba sendo uma surpresa. Então, a gente tem que ver como que a gente pega esse paciente, né? O prognóstico para o tratamento, como que ele chegou, né, para ser acolhido. Em geral, a gente vê que os pacientes que chegam com uma suspeita, né, por exemplo, esse que palpou um nódulo na mama, eles chegam mais aflitos, mais preocupados, já pensando pior. Em geral, já como eu brinco, já foram no Dr. Google, né, e pesquisaram todos os 1000 possíveis diagnósticos, né, antes de chegar, e às vezes até ensinam a gente como é que eles querem fazer o diagnóstico.
Então, é diferente a forma de você conduzir cada paciente, né? Aquele paciente que vem para um check-up e de repente descobre alguma coisa suspeita, o acolhimento é bem mais assim, como é que eu vou dizer assim, mais sofrido. A gente tem que entender melhor a dinâmica da família, né? Entender até onde aquele paciente está preparado para ouvir aquele diagnóstico ou não. A importância da fé. A pessoa que tem uma fé bem sólida e que tem conhecimento também, ela lida melhor com a doença, porque é comum ter pessoas que vão até o médico e de repente descobrem um câncer, ela não estava sentindo nada. E ela fica abatida, arrasada, enquanto outras pessoas não dão muita importância para o câncer. Claro, segue o tratamento, tudo, mas ela foca na vida e ela segue em frente e de repente a pessoa está curada. Qual que é a importância, vamos chamar de saúde mental nesse processo? Isso influencia bastante. A gente vê que quem tem, por exemplo, um estilo de vida mais saudável, aquela pessoa que medita, aquela pessoa que pratica fé, que acredita em algo maior, que tem uma religião que siga, é uma pessoa que ela vai ter uma visão mais positiva de tudo aquilo, né? Às vezes não vai se questionar tanto por que eu tô passando por isso, que foi que eu fiz para estar vivendo isso, né? Acaba que enfrenta de frente isso e leva com mais naturalidade como uma fase, um momento, né? E aquelas pessoas que não têm, elas não têm meio que aonde se apoiar, né? Mas o que eu costumo sempre frisar para os meus pacientes, por mais que você tenha fé, né? Que nem, Deus vai curar, na igreja fizeram uma campanha de reza para mim, eu vou melhorar. Eu sempre falo, ótimo, maravilha. Tudo que vier a mais do nosso tratamento vai ser muito bem-vindo, mas jamais deixe de fazer o tratamento médico, né? Que nem, doutora, eu ouvi que tomar um chá, por exemplo, de camomila todos os dias vai melhorar aquela lesão na cabeça. Ok, você ouviu isso, você confia, acredita, tudo bem, toma o seu chazinho todo dia, mas não vamos deixar de tratar também, de fazer a quimio, de fazer a rádio, de fazer a cirurgia, o tratamento que for preciso. Excelente. Doutora, falando no enfrentamento com naturalidade, é muito importante isso, né? A pessoa manter o equilíbrio e não entrar em pânico. Eu nunca vi ninguém entrar em pânico porque foi diagnosticado com hipertensão, por exemplo. E nós sabemos que as doenças cardiovasculares, elas matam muito mais do que câncer. O câncer, a pessoa ainda tem a chance ali de tratar, de ter uma certa qualidade de vida, as doenças cardiovasculares também, mas a incidência e a surpresa é muito maior no dia a dia, correto? Então, seria interessante para a pessoa que está nos assistindo, que de repente está passando por esse processo, lidar com o câncer como uma doença comum e que deve ser tratada seguindo todo o passo a passo, orientação médica, sem pânico, até mesmo para preservar a qualidade de vida. Com certeza. Antigamente, a gente via que o diagnóstico de câncer, né, era uma doença muito estigmatizada, né? O câncer, o HIV, tudo isso era muito estigmatizado. Hoje, o que a gente vê é que são mesmo doenças crônicas que, se bem diagnosticadas, diagnosticadas numa fase muito inicial, tem tratamento curativo. E hoje em dia, com todo o avanço da medicina, né, não só com a parte oncológica, a parte clínica, a parte de tratamentos, mas também hoje a gente tem cuidados paliativos. Então, aqueles pacientes que têm uma doença mais grave, mais avançada, com metástases, eles também se beneficiam, né? Não é dizer que chegou num diagnóstico grave e não tem o que fazer. Não, pelo contrário, a gente tem muito para fazer. A gente tem o tratamento paliativo, o controle de sintomas, o acolhimento emocional desse paciente. E, assim, tanto câncer quanto, por exemplo, um paciente que é renal dialítico, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, um paciente que fumou uma vida inteira e aí tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica que usa oxigênio, esses pacientes também são pacientes graves, assim como os pacientes oncológicos, também merecem um tratamento, merecem um acompanhamento, né? Porque eles são doenças crônicas também, às vezes não vai ter cura, e são tanto mais graves quanto o câncer. Hoje a gente vê que, assim, acima dos 80 anos, as doenças cardiovasculares matam muito mais. Por quê? Porque vai aumentando o diagnóstico, vai aumentando o número de problemas de saúde, né, de pressão alta, diabetes com o avançar da idade, diferente do câncer que a gente vê que tem um pico. Chegou ali por volta dos 80 anos, para o rastreio, né, a gente tem que pensar no benefício da qualidade de vida, né, por exemplo, eu não vou sair rastreando um vozinho demenciado, totalmente acamado, que não vai ter uma chance de tratamento curativo. Então, a gente passa a rastrear câncer
para um paciente que tem o quê? Um prognóstico de vida de pelo menos 10 anos. Então, a partir dos 80 anos, a gente já vê a curva de câncer diminuindo bastante, os diagnósticos deixando de ser feito. E o que é feito? As doenças crônicas. Então, demência, hipertensão, insuficiência cardíaca, doenças renais crônicas, né? E isso vai aumentando. E as pessoas encaram muito mais fácil mesmo. Né? Hoje a gente vê que é curativo o câncer, grande parte das vezes. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Tá certo, muito obrigada pelo convite. Vou estar à disposição aqui para vocês, nas redes sociais, para quem tiver interesse em dúvidas. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá você pode conversar conosco pelas redes sociais, especialmente lá no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.